Lucas 21, de 20 a 36. Farei a leitura e depois, com gratidão, vamos trazer as nossas ofertas e dízimos. Lucas 21, de 20 a 36. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, em algumas traduções orgia, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém. Quando nós lemos um texto profético como esse, não temos como passar por ele sem que a nossa vida seja despertada. Precisamos nos despertar. Precisamos atentar para os tempos em que nós temos vivido. E esse texto bíblico é resultado de um questionamento dos discípulos. Os discípulos chegaram em Jesus e começaram a perguntar: Senhor, quando será o fim de todas as coisas? Como acontecerá? Quais os sinais da tua vinda? Quais os sinais proféticos que estão por vir? Então Jesus passa a relatar alguns sinais, e nós gostaríamos de chamar a atenção, porque muito do que Jesus falou já se cumpriu. O primeiro de todos os sinais: Jerusalém será cercada. Jesus estava vivendo com seus discípulos, e ele estava anunciando que daquele momento, há poucos anos, haveria um sinal profético. E o primeiro sinal seria: Jerusalém será cercada pelos gentios. E ele está dizendo que quando isso acontecer, então, aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aqueles que estiverem nos campos, não voltem para cá. Por quê? Porque aquele período seria um período difícil para Jerusalém. Isso aconteceu, literalmente, no ano 70 da nossa era cristã, quando o general Tito invade e destrói completamente a cidade de Jerusalém. O que isso tem a ver comigo e o que tem a ver com você? A palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus disse: a cidade será cercada. Jesus estava vivendo nas proximidades do período 30, do ano 30, e no ano 70, Jerusalém foi literalmente cercada, como ele havia dito. E então o general Tito entra, invade e destrói Jerusalém, como o primeiro sinal
profético daquilo que ele havia dito que haveria de acontecer. O texto bíblico diz, a partir desse momento da invasão, logo na sequência, ele está dizendo: porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Versículo 24, vou pular para o versículo 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Diga, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Quem são os gentios? As nações. O que o Senhor está dizendo é que Jerusalém seria cercada, invadida, destruída. E que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que se completassem o tempo dos gentios. Quem são os gentios? Somos nós, as nações. A partir do momento em que Jerusalém foi destruída, a partir do ano 70, até os dias que se processaram, ou a partir dos dias que se processaram desde o ano 70, Jerusalém ficou sob o cuidado dos gentios, das nações. Só como exemplo, do ano 132 a 135, Adriano destrói Jerusalém de novo, reconstruindo-a, depois como uma cidade pagã, a qual chama de Aélia Capitolina. De 330 a 634, a Palestina passa a estar sob o domínio bizantino. No ano 614, os persas invadem a Palestina. No ano 636, os muçulmanos conquistam a Palestina. No ano 1009, o califa fatimita Aqem destrói a igreja do Santo Sepulcro. Em 1099, Jerusalém é tomada pelos cruzados e o reino latino é nela estabelecido. No ano 1187, Saladino, um príncipe muçulmano egípcio, derrota os cruzados ali no contexto de Jerusalém. Em 1263, o sultão mameluco Bibars, do Egito, conquista as fortalezas do litoral que estavam em mãos dos Bajibars. Em 1517, o Império Turco-Otomano conquista a Palestina, dominando-a por 400 anos. Em 1917, a Palestina é tomada pelos aliados da Primeira Guerra Mundial. Em 1922, o mandato britânico sobre a Palestina é confirmado pela Liga das Nações. Em 1947, a Organização das Nações Unidas adota um plano de partilha da Palestina para formar um Estado judeu e um Estado árabe. Em 1948, fim do mandato britânico, em 14 de maio, o Conselho Nacional Judaico estabelece o Estado de Israel. Ou seja, do ano 70 da era cristã até o ano 1948, Israel, Jerusalém foi pisada pelos gentios. O que isso tem a ver comigo e tem a ver com você? Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Jesus não passará. Ele disse que a cidade seria invadida, e o foi, no ano 70. Ele disse que depois disso, Jerusalém seria dominada pelos gentios, dominada pelas nações. E em todos estes pontos, até 1948, Jerusalém esteve sob o domínio dos gentios, das nações. Queria que você dissesse para o seu vizinho: a palavra de Jesus não volta vazia. Diga isso para ele. Amém. E a palavra de Deus está dizendo que Jerusalém seria pisada pelos gentios até se cumprirem os tempos dos gentios, ou os tempos das nações. Ou seja, Deus trabalhou com a nação de Israel por um tempo, mas agora está trabalhando com as nações. O evangelho chegou até nós. Nós somos os gentios que estão sendo alcançados pelo evangelho. Por isso a palavra de Deus diz: até que se cumpram os tempos
dos gentios, até que se cumpram os tempos das nações. Ou seja, há um tempo para nós. Há um tempo para se receber o Evangelho. Há um tempo para se pregar o Evangelho lá no sertão. Há um tempo para se pregar o Evangelho nas nações. E como sinal de que esse tempo está quase se completando, é que em 1948, Israel deixou de ser pisado, ou Jerusalém deixou de ser pisada pelas nações. E em 1948 se estabeleceu o Estado de Israel. Diga, o Senhor é fiel. A palavra de Deus é fiel. Amém. O texto da palavra de Deus nos diz que no aproximar-se destes dias haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Diga, sinais no sol, na lua e nas estrelas. Não seria tema para hoje, mas quem sabe para uma outra ocasião. O apóstolo Valnice falou um pouco disso na convenção, dos eclipses solares que marcam tempos na história. Os eclipses lunares que marcam tempos na história. A palavra nos anuncia de que o sol se escurecerá. Ele está falando de um eclipse solar. E a lua se converterá em sangue. A palavra está falando de um eclipse lunar. Sinais nas estrelas. Nós temos visto isto. Não será caso da gente compartilhar a respeito dos tempos, porque precisaríamos de um tempo exclusivo para isso. Mas os sinais nos céus já têm acontecido. Mas sinais na terra. O texto bíblico nos fala da perplexidade das nações por causa do bramido do mar e das ondas. Diga, perplexidade das nações por causa do bramido do mar e das ondas. Eu acredito que todos nós temos acompanhado a partir de 2004, do dia 26 de dezembro de 2004, dos tsunamis, a partir de 26 de dezembro de 2004, Sudeste Asiático, um tremor submarino de magnitude 9.3, o mais poderoso dos últimos 40 anos, frente à ilha indonésia de Sumatra, provoca um tsunami que chega às costas de uma dezena de países do Sudeste Asiático, causando a morte de 220 mil pessoas. O Senhor disse, perplexidade das nações por causa do bramido do mar e das ondas. E a partir de 2004 nós temos visto tsunamis sucessivos. Esse foi 26 de dezembro de 2004. 17 de julho de 2006, Indonésia. Um tremor submarino de magnitude 7.7 provoca um tsunami na costa sul da ilha de Java. 654 mortos. 2 de abril de 2007, Ilha Salomão. 52 pessoas morreram em um tsunami que afeta o oeste das Ilhas Salomão, sul do Pacífico. O maremoto, causado por um tremor de magnitude 8, destrói 13 povoados costeiros. Perplexidade das nações por causa do bramido, do mar e das ondas. 29 de setembro de 2009, Samoa. Mais de 190 pessoas morrem nas ilhas Samoa e Tonga. 27 de fevereiro de 2010, Chile. Um tremor e um tsunami consecutivo afetam o centro-sul do Chile, deixando 555 mortos e desaparecidos, a maioria deles na região de Maule. 25 de outubro de 2010, Indonésia. Mais de 400 pessoas morrem em um tsunami provocado por um tremor de magnitude 7.7 no arquipélago de Mentawai, frente a Sumatra. E 11 de março de 2011, um tsunami de 10 metros de altura arrasa as costas do Sendai, nordeste do Japão, depois de um violento tremor de 8.9 de magnitude registrado frente às costas do arquipélago. São emitidos alertas praticamente em todas as costas do Pacífico, incluindo Austrália, América Central
e do sul. Perplexidade das nações por causa do bramido do mar e das ondas. Primeiro, Jerusalém é cercada, anos 70. Depois, Jerusalém estará sob o domínio das nações, do ano 70 até 1948. Depois, sinais no sol, na lua e nas estrelas. Perplexidade das nações por causa do bramido do mar e das ondas. Todas as evidências de que aquilo que Jesus falou é verdadeiro. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Todas estas coisas já aconteceram. Na sequência, Jesus começa a dizer: homens desmaiarão pela expectativa do que há de acontecer. Isso está lá em Apocalipse capítulo 6. Segundo a nossa perspectiva, isso ainda não aconteceu, porque essa perplexidade dos homens que chegam a desmaiar, ele está dizendo dos reis, das autoridades, dos governantes, que desmaiarão. Eu fico vendo como é que deve estar a cabeça da nossa presidente nesses dias, né? Como é que está a cabeça dela nesses dias? Mas por que ela está perplexa? Porque os poderes deste mundo ou dos governos estão sendo abalados. Se isso é suficiente para abalar uma autoridade, que dirá quando essa própria autoridade perceber que ela está totalmente sem controle, já não tem mais controle nem sobre a população e não tem controle sobre o que está acima dela, poderes dos céus, sol, lua, estrelas. Essas autoridades se considerarão tão impotentes e hão de se dobrar diante daquele que tem o controle de todas as coisas. Amém? Então verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Queridos, o mesmo Jesus que disse que Jerusalém seria cercada, e o foi, no ano 70. O mesmo Jesus que disse que Jerusalém seria governada pelos gentios, e o foi, do ano 70 ao 1948. O mesmo Jesus que falou sobre os sinais no sol, lua e estrelas. O mesmo Jesus que falou sobre a perplexidade das nações por conta do bramido do mar e do rugir das ondas. Foi o mesmo Jesus que disse: então as nações verão vir o Filho do Homem com poder e grande glória. Eu quero te perguntar, para onde você está olhando? Eu preciso olhar para o céu. Eu preciso aguardar o meu Senhor. Eu preciso viver de tal maneira que a minha vida manifeste a expectativa de que o meu Senhor está vindo. Eu preciso desejar a vinda do meu Senhor. A partir da perspectiva de tudo aquilo que tem acontecido, da visão de tudo aquilo que tem acontecido em meus dias. Eu não posso perder tempo. Eu não posso olhar para as circunstâncias. Eu preciso perceber que todos estes acontecimentos têm vindo e têm acontecido na minha geração. O próprio Jesus disse na sequência: quando aconteceram estas coisas? Quando virdes, olhem para a figueira e olhem para as outras árvores. Olhem para a figueira e olhem para as outras árvores. Quem é a figueira? Israel. Quando a figueira florescer, não passará esta geração. Que geração? A geração que vir a figueira florescendo. Qual é a nossa geração? Quanto tempo se passou de 1948 até o presente momento? 65 anos. Nós estamos vivendo dentro da geração que viu e que está vendo a figueira florescer. Jesus disse: olhem para a figueira e olhem para as outras árvores. A figueira é Israel. E as outras árvores, as nações. Olhem para a figueira. Quando a figueira florescer, não passará esta geração, a geração da figueira. De 1948 até o presente momento, 65 anos se passaram. Nós estamos
dentro da geração que está vendo a figueira florescer. Nós estamos dentro. Por isso, estar atento a essa visão, para nós hoje é premente, para nós hoje é crucial, para nós hoje é prioridade número 1, porque estamos vendo. Nós temos orado pela nossa nação brasileira e tudo que tem acontecido, os moveres nas ruas, os poderes governamentais abalados. O que é isso, queridos? É uma prévia dos poderes do mundo inteiro sendo abalados. Porque Hebreus nos fala sobre isso. É necessário que esses poderes presentes sejam abalados. Que o governo olhe perplexo, perdi o controle. Eu não tenho mais o controle da população. Eu não tenho mais o controle de nada. Não tenho mais controle nem de aliança política, porque o mais amigo, politicamente falando, se torna adversário diante da comoção popular, porque nessa hora ninguém mais é amigo de ninguém, ninguém mais tem aliança com ninguém, ninguém mais respeita nada. É a perplexidade do governo. Para quê, queridos? Para que de alguma forma os poderes, as autoridades, os governos, nos céus e na terra, sejam abalados, para que possa reinar somente um rei. Nabucodonosor teve um sonho. E neste sonho ele viu uma estátua com uma cabeça de ouro, com o peito de prata, com a cintura de bronze, com as pernas de ferro e com os pés, parte ferro e parte barro. E Daniel interpretou que aquela cabeça de ouro representava o Império Babilônico. E aconteceu. O peito de prata seria o Império Medo-Persa. E aconteceu na história. O cinto, a cintura de bronze, o Império Grego. E aconteceu na história. As pernas de ferro, o Império Romano. Jesus viveu dentro do Império Romano. E os pés, parte ferro e parte barro, tipo um ressurgimento do Império Romano, que nós temos visto hoje. Nós temos visto as nações europeias se unindo para levantar uma nova moeda que possa ser mais forte do que o dólar, prefigurando um governo mundial. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Que tempos são estes? Pode voltar, obrigado. Amém. Volta lá. Quero que você atente. Nesse império mundial, a palavra de Deus nos diz que seria cortada uma pedra da montanha e ela bateria na base dessa grande estátua. E essa estátua se desfaria por completo. Quem é essa pedra? Jesus. Essa pedra arrancada do monte e que bateria na base desta estátua, querendo dizer o seguinte, que o reinado de Cristo desfaria todos os governos humanos, todos os poderes do mundo, todos os impérios, e não se teria mais nenhum vestígio de nenhum império, para que somente o governo de Jesus possa prevalecer para sempre. Então verão vir o Filho do Homem. E quando ele vier, ele se assentará no trono de Davi, lá em Jerusalém, e ele governará todas as nações a partir de Jerusalém. Quando virdes a figueira florescer, não passará esta geração, a geração que vir a figueira florescer, a geração que vir os sinais de uma nação de Israel, outrora pisada pelas nações, espalhada pelas nações, humilhada pelas nações, mas de uma forma sobrenatural, sendo trazida de volta. Como é que se restaura uma nação que foi espalhada pelo mundo? Como é que se conserva a língua de uma nação que foi espalhada pelo mundo? Como? Só um milagre. Mas Deus fez isso.
Ele trouxe Israel dos 4 cantos do mundo. E numa época em que não tinha avião, alguém viu, numa época que não tinha avião, alguém viu os judeus vindo de vários lugares do mundo, como que num pássaro de prata. Eles viram um pássaro de prata numa época em que não tinha avião. Mas eles viram os judeus vindo de vários lugares, várias nações. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus estabeleceu uma aliança com a terra. E Ele diz o seguinte, que ainda que meu povo seja espalhado por várias partes do mundo, por conta da minha fidelidade e da minha aliança com o meu povo, eu trarei o meu povo de volta. E esse povo voltou, e o Estado de Israel foi estabelecido em 1948, 65 anos se passaram, nós fazemos parte desta geração, e Jesus disse que aqueles que vissem o florescer da figueira, e nós estamos vendo, e em 2015, nós estaremos lá de novo. E quem nunca foi, começa a juntar um dinheirinho para a gente ir lá, fazer uma caravana em Israel, em 2015, uma grande caravana daqui para Israel, porque nós vamos lá. E quem não for também, fica tranquilo, que se você não for nesse momento, quando você ressuscitar com o corpo glorificado, aí você vai para lá. Não se frustre, mas se puder ir lá antes, vai ser bom. Se não puder, vai depois. Mas de uma forma ou de outra, todas as palavras do Senhor, todas, nenhuma, todas se cumprirão. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que se espera de nós diante disso? Que o nosso coração não se sobrecarregue de orgia, que o nosso coração não se sobrecarregue de glutonaria, que o nosso coração não se sobrecarregue de bebedice, de embriaguez, que o nosso coração não se sobrecarregue de preocupações com este mundo presente, porque os poderes deste mundo estão sendo abalados. Não fique preso por causa de dinheiro, por causa de promiscuidade, por causa de embriaguez, por causa do pecado, que seu coração não se encharque, que seu coração não se contamine, que seu coração não se perca. Porque o Senhor que disse que ia acontecer, e aconteceram todas as coisas que Ele disse que ia acontecer, é o mesmo Deus que ainda aponta alguns sinais, e nós sabemos que irão acontecer. E se o nosso coração estiver limpo, vigiai, pois, a todo tempo. Não fique esperando dar o eclipse solar ou eclipse lunar para você vigiar. Ele está dizendo, vigie em todo tempo. Vigie em todo tempo. Vigie em todo tempo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas. Para que todos nós possamos estar livres de todas as coisas, a fim de estarmos em pé na presença do Filho do Homem. Eu quero que naquele dia eu possa estar em pé na presença do Filho do Homem. De cabeça erguida. Eu quero estar de pé diante do Filho do Homem. Eu quero ter a expectativa de que todas essas coisas virão, mas muito do que vai acontecer, que possa ser apenas uma oportunidade para cada um lavar as suas vestes, para cada um lavar a sua consciência, para cada um limpar o seu coração, para cada um se despojar daquilo que é de sua menos importância e priorizar o que é o mais importante. Mas eu queria que vocês entendessem o que há no coração de um pastor, diante da percepção do que há de vir. Quando eu começo a olhar para tanta gente que ainda está do lado de fora. Quando eu começo a perceber que há tantos familiares que ainda não se converteram. Quando nós percebemos que há tantos amigos que ainda não conhecem isso. Tantos casais, tantas pessoas. Qual é o coração? O que vai no coração do Pai? O que vai no coração de Jesus? O que vai no meu coração? O que vai no coração dos líderes que olham com olhos espirituais o que Deus está fazendo? O
O que você acredita que vai no nosso coração? Um senso de urgência e o senso de responsabilidade. Somos responsáveis. Nós não podemos, como líderes e como pastores, passar a mão na cabeça das pessoas e dizer o seguinte: fique em paz, fique tranquilo. Claro, fique em paz por causa da salvação que você já obteve, se você já obteve em Cristo Jesus. Nesse aspecto, fique em paz. Mas olha ao seu redor, levantai os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos para a ceifa. Há muitos amigos que ainda não conhecem. Há muitas famílias que ainda não foram despertadas porque não ouviram. Não ouviram porque não há quem pregue. Não há quem pregue porque não foram enviados. Qual é a responsabilidade de um pastor? É despertar, é chamar, é convocar. É dizer, amados irmãos, a igreja é a única sobre a face da terra que pode anunciar isso. Nenhum governante pode fazer isso. Nós podemos fazer obras sociais tremendas, mas o evangelho, só quem pode pregar é a igreja. Nem os anjos. Os anjos pediram autorização para Deus, pedindo assim: Senhor, nós somos anjos, permita-nos pregar o evangelho. E Deus disse: não cabe a vocês pregar o evangelho. Quem deve pregar o evangelho é quem experimentou a redenção pelo sangue de Jesus, ou seja, eu e você. Só nós podemos fazer isso. Só nós podemos fazer isso. Só nós podemos fazer. E Deus está nos chamando para isso. E Deus está nos despertando para isso. E eu acredito que nesse ano, e contando a partir de agora, até a metade do ano que vem, nós conseguiremos fazer o que nós não fizemos em 10 anos. Quantos creem nisso? Diga então, em um ano, faremos o que não fizemos em 10 anos. Diga mais uma vez, em um ano, faremos o que não fizemos em 10 anos. E pela última vez, em um ano, faremos o que não fizemos em 10 anos. Diga para o seu vizinho, é tempo de despertamento. Diga para uma outra pessoa, Deus precisa de você. Diga para uma outra pessoa, Deus precisa de você. Como a ninfa costuma falar, Deus na verdade é soberano, Ele é onipotente, Ele não precisa de nada, Ele nele mesmo não precisa de nada. Mas quem precisa? O mundo precisa de nós. Então diga, o mundo precisa de nós. Diga, o mundo precisa de nós. Então agora levante a sua mão e diga, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Aleluia, aleluia, aleluia.